Há noites em que o frio que você sente não vem da temperatura ambiente, mas da ausência de calor ao seu lado. Não importa quantos cobertores você puxe, uma verdade gélida se instala. A pessoa que divide sua cama parece distante, um corpo presente, mas uma alma ausente. Você sente a mudança, a esquiva, o silêncio que antes era conforto e agora é um abismo. E não é sua imaginação. Esta é uma realidade dolorosa que muitas mulheres enfrentam em silêncio, mas que precisa ser nomeada. Quando um homem, especialmente um parceiro de longa data, começa a se afastar emocionalmente, os sinais não são sempre óbvios. Eles se manifestam em gestos sutis, em omissões, em um desinteresse que, como uma névoa fria, primeiro envolve o quarto e depois se espalha por cada canto da casa e da sua vida. Não se trata de uma mera suspeita. É a intuição aguçada de uma mulher que já viveu o suficiente para reconhecer quando a melodia de um relacionamento desafina. Neste vídeo, vamos mergulhar nos sinais invisíveis dessa infidelidade silenciosa e do distanciamento emocional. Não com o objetivo de gerar drama ou vitimização, mas para oferecer a clareza estoica, a dignidade emocional e a força interior que você merece nesta fase da sua vida. Fique conosco até o final, porque a lição que compartilharemos não apenas abrirá seus olhos para a verdade, mas também lhe dará as ferramentas para restaurar a paz e a autoconfiança que talvez tenham sido roubadas de você. Nossa missão não é adoçar a amargura, mas nomeá-la com firmeza, para que a dor pare de corroer em silêncio. Junte-se a mim nesta jornada de reconhecimento e renascimento. Este vídeo tem o poder de transformar a maneira como você escolhe quem permite entrar em sua cama, em sua alma e, mais importante, em seu futuro. Por quanto tempo você vai continuar justificando o que, no fundo, já sabe que não tem justificativa? Quantas vezes mais você vai se convencer de que é apenas cansaço, que são os anos, que todos os homens mudam com o tempo? A verdade é que o que você sente não é a solidão por escolha, mas a solidão imposta por alguém que, embora fisicamente presente, já se foi. Este é o primeiro e mais crucial ponto que abordaremos hoje. O frio emocional não é uma coincidência, é um sinal inequívoco. O que muitas mulheres, especialmente as mais maduras, hesitam em nomear, você já sente com uma clareza dolorosa. Quando um homem para de te tocar intencionalmente, quando as carícias se tornam raras ou inexistentes, quando o silêncio da noite pesa mais do que a presença dele, não há cansaço que justifique. Há uma ausência. As paredes estão de pé, a porta fechada, as janelas no lugar, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, o teto já desabou. A poeira se acumulou em cada canto e um frio cortante se instalou no centro da sala. Este é o retrato de um relacionamento onde a infidelidade já começou a corroer as fundações. Ele ainda está lá, fisicamente, compartilhando rotinas, conversando o mínimo, dormindo no mesmo colchão. Mas no seu íntimo você sabe que ele se foi, porque a intimidade, quando é verdadeira, aquece a alma. Quando é falsa, ela a congela. E você, aos poucos, começa a sentir-se congelada. Ele não vai confessar. A maioria não o faz. Eles se escondem atrás de desculpas como a idade, o tempo ou a ideia de que as coisas simplesmente mudam. Mas você não está pedindo a paixão avassaladora da juventude. Você está pedindo presença, respeito, verdade. Você está pedindo que o corpo deitado ao seu lado não se transforme em uma lápide fria sobre a qual você precisa fingir que está tudo bem. Marco Aurélio nos ensinou que o que permanece sem nome dói mais. E é exatamente isso que acontece quando você sente o frio do corpo dele na cama, mas ninguém ousa mencionar. Esse silêncio compartilhado se torna um fardo que você carrega sozinha. Você não fez nada de errado. Você está simplesmente ao lado de alguém que não está mais com você, mesmo que ainda durma na sua cama. E o mais cruel dessa fase é que muitas vezes tentam te convencer de que você está exagerando, que é emotiva demais, que deveria ser grata pela companhia. Mas você não precisa de qualquer companhia. Você precisa de uma presença honesta. Você não está aqui para acumular evidências. Está aqui para recuperar sua dignidade. E o primeiro passo é este: reconhecer que o frio que você sente não vem de você. Você não é quem parou de amar. Você não é quem mudou de repente.
A mudança começou do outro lado, e você está apenas juntando os cacos de uma verdade que se recusa a vir à tona. O frio emocional que já mencionamos não fica restrito à cama. Ele se espalha como uma sombra que encobre todo o resto. As conversas cotidianas, as refeições silenciosas compartilhadas, as pequenas decisões que costumavam ser tomadas em conjunto e que agora ele parece evitar. Mas isso é apenas o primeiro sinal de algo mais profundo, porque o que vem a seguir, o que realmente destrói a intimidade, não é apenas o desinteresse físico, é a ausência de alma. E assim chegamos ao segundo ponto-chave deste vídeo. Quando o corpo parte, a alma já partiu. Não há gesto mais honesto do que a forma como um ser humano entrega ou retira seu corpo. Porque o corpo não mente. Se ele não te procura mais, se te toca friamente, se suas mãos não têm mais intenção, é porque sua alma está em outro lugar. Talvez ele ainda esteja fisicamente na casa, mas emocional e espiritualmente já se foi. Epicteto ensinou que não controlamos o que os outros sentem ou escolhem, mas somos responsáveis por como reagimos a isso. Você não pode forçar o desejo, não pode implorar por afeição e não pode convencer alguém a ficar se essa pessoa já decidiu ir embora, mesmo que ainda não tenha dito isso. O que você pode fazer e o que deve fazer se você se respeita é observar claramente que tipo de vínculo você mantém e quanto isso está lhe custando em termos de dignidade e paz interior. Porque o que dói não é só o abandono. O que dói é continuar apegado à ilusão de uma proximidade que não existe mais. Esse distanciamento tem consequências reais. Não só afeta sua autoestima, sua confiança e a maneira como você se olha no espelho, como também o torna mais vulnerável emocionalmente. A idade não extingue o desejo, é a falta de verdade que o faz. E ninguém floresce onde a mentira se enraizou. Esse desgaste não é apenas emocional, é também físico. Dormir ao lado de alguém que não está mais com você, que finge estar lá, mas na verdade se foi, desgasta a alma. E a alma cansada começa a adoecer o corpo. Dignidade não é negociável, nem mesmo para o amor, muito menos para um amor que não é mais correspondido. Porque amar alguém que não te escolhe mais é uma forma de se abandonar. Você veio para viver com significado, com presença, com verdade. E se a pessoa ao seu lado não compartilha mais essa verdade com você, então, o que você precisa não é de mais paciência, mas de mais clareza. Isso, mesmo que doa, também pode te libertar. Porque quando você vê a verdade nua e crua, algo dentro de você começa a despertar. Se você já reconheceu o frio, se já aceitou que o corpo partiu porque a alma também partiu, então você está pronta para encarar algo ainda mais silencioso, mas igualmente revelador. As palavras que ele deixa de dizer revelam mais do que aquelas que ele ainda profere. Quando um homem começa a mentir ou a esconder algo, ele o faz com omissões, com silêncios confortáveis, com meias respostas que parecem inocentes, mas escondem uma realidade que ele não quer mais compartilhar com você. Preste atenção não apenas ao que ele diz, mas também ao que ele parou de dizer. Ele costumava te contar sobre o seu dia, mas agora se tranca no celular. Ele costumava te consultar sobre decisões domésticas, mas agora age com independência. Ele costumava ter palavras para te elogiar, cuidar de você e conversar com você, mas agora essas palavras desapareceram. Não se distraia com o pouco que resta. Veja o quanto se perdeu. Sêneca explicou: a alma tem seu jeito de falar, mesmo em silêncio. E quando alguém para de compartilhar sua alma com você, mesmo que continue falando coisas triviais, essa pessoa se foi. Uma ausência emocional prolongada não é normal, nem justa, nem inevitável. Imagine que seu relacionamento fosse um jardim. Durante anos você o regou, cuidou dele, o defendeu das tempestades. Mas agora esse jardim parece seco, abandonado. E quando você pergunta o que está errado, ele responde evasivamente, muda de assunto ou lança frases curtas e sem sentido. Você não precisa de mais provas. Precisa de mais respeito próprio. Porque um jardim não seca da noite para o dia. Ele seca quando a pessoa que deveria cuidar dele não o considera mais parte de sua vida. E você merece que falem com você a verdade, não com desculpas. O que não é dito, o que é silenciado por hábito, medo ou resignação, acaba se tornando uma forma de abandono lento. Neste quarto ponto,
entenderemos por que o tratamento à distância não é respeito, é desconexão emocional. Essa ideia está profundamente enraizada em nossa geração, especialmente entre aqueles que viveram em relacionamentos longos e difíceis. Diz o ditado que o amor na maturidade se torna menos efusivo, menos físico, menos expressivo, mais sóbrio, mais tranquilo, e até certo ponto isso é verdade. Mas a calma que vem da confiança é uma coisa, e a frieza que vem da desconexão é outra bem diferente. Quando um homem para de te olhar nos olhos, para de se interessar pelo seu dia, para de compartilhar o mundo dele com você e depois diz que é porque não está mais à altura dessas coisas, isso não é respeito, é indiferença. E a indiferença, com o tempo, é mais destrutiva do que a mentira. Esse erro, essa armadilha mental, instala-se suavemente. Ela lhe diz que você não deve exigir, que não tem o direito de esperar afeto, que seria imaturidade pedir atenção na sua idade. E você aceita esse tratamento distante como normal, mas no fundo sabe que não é, porque a alma humana ainda precisa ser vista, valorizada, reconhecida, não por vaidade, mas por dignidade. Distância emocional não é uma forma de amor sereno, é uma forma de desaparecimento gradual. E quando você aceita esse tratamento como se fosse o que merece, você está abrindo a porta para a diluição da sua própria identidade. Essa desconexão não afeta apenas o seu relacionamento, como também enfraquece a sua capacidade de se sentir viva. Você se torna um espectador da sua própria vida. Você para de questionar, para de sonhar, para de se mover com intenção, e essa quietude emocional, essa ausência de resposta da outra pessoa, se torna um espelho no qual você se vê cada vez mais sozinha, menor, mais opaca. Tudo porque você confundiu respeito com frieza. Respeito nunca se demonstra com distância, se demonstra com presença, com interesse genuíno, com gestos que não precisam ser espetaculares, mas que devem ser genuínos. Marco Aurélio disse que não se deve temer a morte, mas sim temer não ter vivido com sinceridade. E viver a verdade também significa não aceitar relacionamentos onde somos elegantemente apagadas, onde somos ignoradas sem um aviso. Você não veio ao mundo para se tornar uma peça de mobiliário útil. Você veio para ser uma presença consciente, uma alma viva, uma mulher com uma história. A desconexão emocional não é uma fase inevitável de relacionamentos duradouros. É um sintoma de abandono interno. E você merece algo diferente, não perfeito, não idealizado, mas honesto, recíproco e humano. Porque a alma, mesmo na velhice, ainda anseia por contato verdadeiro. E você está aqui para lembrá-lo de que essa fome não é fraqueza, é um sinal de que você ainda está viva e que ainda tem uma escolha. Chegamos ao quinto ponto deste vídeo. Se ele está mais disponível para o celular do que para o seu corpo, não é coincidência. É uma questão de atenção, de prioridade, de conexão real. O homem que antes te procurava com os olhos agora os tem grudados em uma tela. E você se pergunta, quando você deixou de fazer parte do mundo dele e se tornou uma presença silenciosa, quase decorativa? A resposta, embora doa, está no que ele escolhe olhar quando está com você. Quando seu celular se torna seu companheiro mais constante, mais íntimo e mais importante, algo se quebrou. Não são apenas suspeitas de infidelidade, embora essa seja uma possibilidade real. É também uma escolha constante. Ele escolhe não te ver, escolhe se distrair, escolhe um universo ao qual você não tem acesso. E essa exclusão repetida todos os dias acaba corroendo seu valor interior, porque você começa a se comparar à tela, se perguntando se ainda é interessante, se vale o suficiente, se há algo em você que não prende mais a atenção dele. E esse diálogo interno é venenoso. Persistir nessa situação te deixa mais insegura, mais vigilante, mais ansiosa, te transformando em uma mulher que para de aproveitar o dia, porque está medindo o tempo que leva para responder, o quanto ri do celular, mas não com você, quanto interesse ele coloca em outras coisas, e quanto você só exige um pouco de presença. E isso é exaustivo, porque o amor não deve ser uma batalha por atenção ou uma competição com uma tela. Se você chega a esse ponto, você não está mais em um relacionamento, você está em uma luta para não desaparecer. Mas isso pode ser revertido quando você decide se olhar novamente. Quando se pergunta, o que esta situação está me dizendo sobre o que eu permiti? E é aí que a mudança começa. Não com gritos, mas com decisões. Não com explicações, mas com limites. Porque quando uma mulher decide que sua dignidade supera o medo de ficar sozinha, algo muda para sempre. A mentalidade que você deve adotar
não é a de uma vítima resignada, nem a de uma guerreira que quer lutar todos os dias. É a de uma mulher lúcida, que sabe que não precisa ser escolhida para ter valor. Se alguém prefere o conforto de uma tela à verdade da sua companhia, então o que perdeu não foi o amor, mas a oportunidade de estar com alguém que ainda está vivo por dentro. Porque você não veio aqui para competir com um celular. Você veio aqui para compartilhar sua vida com alguém cuja alma está desperta. E se ele não estiver disposto, talvez seja a hora de você se devolver a atenção que vem implorando há anos. Porque o respeito começa aí, parando de implorar pelo que deveria ser natural. E nessa idade, isso não é mais negociável. Depois de tantos dias, vendo como ele escolhe a tela em vez da sua presença, depois de tantas noites, sentindo que o corpo dele está lá, mas a alma não. Você chega a um ponto em que algo dentro de você precisa se romper ou despertar, porque continuar repetindo esse padrão não só te desgasta, como te anula, te faz esquecer quem você era antes de aceitar. O amor não precisa de provas, mas a traição sempre deixa rastros. E se você o sente, é porque eles já estão lá. Imagine que esse dia não é hoje, é daqui a 5 anos, e você, ainda mais velha, ainda mais esgotada emocionalmente, continua lá esperando que algo mude, que ele volte, que ele te olhe como antes. Mais 5 anos de vazio, de dúvidas, de longas noites em que o único calor que você sente é o dos cobertores que não conseguem tocar sua alma. Parece justo? Parece a vida? A verdade é que a cada dia que você aceita um relacionamento sem presença, sem verdade, sem reciprocidade, você está treinando seu coração para se conformar. Você está dizendo à sua alma que o respeito pode esperar. E isso não é amor. Isso é renúncia. Isso é hábito. Isso é medo disfarçado de lealdade. E a traição, mesmo que não seja dita em voz alta, deixa rastros no olhar, nas dúvidas, na forma como você começa a exigir menos de si mesma por sentir que não vale mais o mesmo. Você não está aqui para seguir esse caminho. Você está ouvindo isso porque ainda há uma força dentro de você que não morreu. Uma dignidade que não tolera mais a mentira confortável. Uma voz que, mesmo sussurrada, diz, chega. Cada vez que você ignora aquela intuição que lhe diz que há algo escondido, cada vez que aceita explicações que não convencem nem mesmo quem as dá, você está contribuindo para o seu próprio abandono. Você não precisa de provas físicas para saber que algo está errado. Você precisa de coragem para parar de mentir para si mesmo, porque não há traição sem sinais. Só existem olhos que não querem ver. E você não nasceu para viver de olhos baixos. Você nasceu para habitar firmemente a sua verdade, mesmo quando dói, especialmente quando dói, porque é aí que a sua liberdade começa. Não quando ele confessa, mas quando você para de justificar o que já sabe. E se você chegou até aqui, é porque está pronta, mesmo que ainda não saiba disso completamente. Se você chegou até aqui, se ouviu atentamente cada palavra deste vídeo, não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais se esconder atrás da dúvida ou ficar repetindo que talvez seja só uma ideia sua. Porque o que você sentiu, o frio, a distância, a fuga, o silêncio, não é invenção sua. É a consequência direta de um relacionamento que parou de te nutrir e que muitas vezes só se mantém porque você tem medo de desistir. A mulher que desconfia não está perdendo a cabeça. Ela está recuperando o respeito próprio. Essa desconfiança que te acompanha na cama e te acorda no meio da noite com um nó no peito, não é paranoia. É intuição. É aquela parte de você que ainda se lembra de como é ser vista, de ser ouvida, para ser verdadeiramente amada. E ele está lá para te dizer que algo não está certo, que algo se perdeu, que não é você quem está mudando. Ele é quem já se foi, mesmo ainda estando lá. É aqui que muitos desistem, onde o cansaço, o hábito ou o medo da solidão os empurra a procurar outro lugar. Mas vocês não são muitos. Vocês estão aqui porque algo dentro de vocês se recusa. Você precisa de coragem. E coragem, nesta fase da vida, não se grita mais, se exerce em silêncio. Ela se afirma quando você decide não mais se calar diante do que dói, mesmo que todo o seu corpo trema por dentro. Dignidade não se implora, se recupera. E você pode reconquistá-la agora com cada limite que estabelecer, com cada verdade que disser em voz alta, com cada vez que escolher sua paz
em vez da companhia de alguém que não se importa mais com você. Não há transformação sem responsabilidade, nem despertar sem ruptura. Porque ser estoico não significa suportar o insuportável. É saber quando se levantar, encarar a verdade e dizer: chega, porque meu respeito é inegociável, porque minha alma não está mais à venda, porque se você está me ouvindo, é porque você também está despertando. Este ponto foca na recuperação da autonomia emocional. O benefício aqui é a liberdade de não depender da validação ou presença do outro para a sua própria paz e bem-estar. É sobre a força interior que se encontra ao reconhecer a verdade e agir em prol de si mesma, independentemente das ações do parceiro. É a transição da vítima para a protagonista da própria vida. A autonomia emocional permite que a mulher se reconecte com seus próprios desejos, necessidades e valores, construindo uma base sólida de autoestima que não pode ser abalada por um relacionamento disfuncional. Essa liberdade é o alicerce para qualquer transformação verdadeira e duradoura. Chegar até aqui não é um gesto pequeno. Nem todo mundo está disposto a ouvir o que dói. Nem todos têm coragem de encarar uma verdade que, embora incômoda, também é libertadora, mas você enfrentou. E isso diz algo profundo sobre você. Que você está pronta, que você não veio a este canal em busca de distração ou consolo barato, mas porque em algum lugar da sua consciência, você já sabia que não podia continuar repetindo as mesmas justificativas, os mesmos silêncios, as mesmas renúncias. Este não é o momento de continuar tolerando o intolerável. É o momento de resgatar o que o medo tirou de você. Sua voz, seu corpo, sua dignidade. Ninguém fará isso por você. Porque respeito não se implora, se afirma. E se você está aqui, é porque decidiu afirmá-lo. Mesmo que tudo dentro de você trema, porque mesmo com feridas, com cansaço, com dúvidas, você decidiu parar de ignorar o que sua intuição já lhe mostrava há muito tempo. Este ponto aborda a reconstrução da identidade e do propósito de vida após a experiência dolorosa. O benefício aqui é a oportunidade de se redescobrir, de encontrar novos significados e de florescer de uma forma que talvez não fosse possível dentro do relacionamento anterior. E sobre transformar a dor em um catalisador para o crescimento pessoal, para a busca de novos hobbies, paixões, amizades e até mesmo um novo sentido para a existência. A experiência de um relacionamento que se esvai pode ser o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento profundo, onde a mulher se reconecta com seus sonhos esquecidos, com sua essência e com a capacidade de construir uma vida plena e feliz, independentemente da presença de um parceiro. É a prova de que, mesmo após a tempestade, o jardim pode florescer com mais vigor e beleza do que antes, com novas cores e aromas que refletem a força e a resiliência recém-descobertas. Essa reconstrução não é um fim, mas um novo e promissor começo. Quero que você deixe a frase "Meu sexto sentido nunca falha" nos comentários, junto com o país de onde você está me ouvindo. Esta frase não é um grito de guerra, é um ato de honestidade, uma linha firme que diz: de agora em diante, eu escolho ver, eu escolho nomear, eu escolho agir. E quero que você saiba que não está sozinha aqui. Esta comunidade não é feita de ouvintes passivos. É composta por pessoas que permaneceram invisíveis por anos e decidiram deixar de sê-lo. Mulheres e homens que não vieram em busca de simpatia, mas de orientação. Porque quando você ousa olhar, a verdadeira mudança começa. Agradeço profundamente do fundo do meu coração por estar aqui e processar essas verdades incômodas que poucos ousam ouvir. Se este conteúdo o confrontou, se o ajudou a dar um nome ao que você estava sentindo, inscreva-se e seja uma parte ativa deste espaço. Clique em curtir se sentiu que essa voz falou por você e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar de um relacionamento que não tem mais alma, de uma rotina que não contém mais verdade. Porque às vezes uma mensagem como essa faz a diferença entre continuar dormindo ou começar a viver novamente.